Começar mais uma correção na quarentena. Essa é a correção das turmas de sétimo ano. Bom, então pessoal do sétimo ano, a gente está falando sobre Sudeste. Vocês leram um material aí das páginas do livro que fala sobre a questão da industrialização do Sudeste e tal. E nós vamos então corrigir essa atividade da semana passada. Vamos lá. Primeira questão. Caracterize a agricultura da região Sudeste e cite produtos agrícolas relevantes para a economia dessa região. Então, duas características fundamentais da agricultura na região Sudeste é um alto grau de modernização e de mecanização, né, de uso de insumos, de tratores, etc. E uma outra característica é uma grande aproximação e uma grande integração das atividades agrícolas com a indústria. É o que a gente chama de agroindústria, ou seja, a agricultura produz matéria-prima para a indústria transformar em alimentos, em produtos primários, enfim, alimentos industrializados, né? Então, a gente está... essas são as duas características que eu poderia dizer como principais da agricultura da região Sudeste. E citar produtos agrícolas, tem muito destaque ainda na região Sudeste o café e a cana-de-açúcar, né, são cultivos históricos na região, mas que ainda são muito fortes, o café sobretudo. E eu destaco também a laranja, né? O São Paulo é um grande produtor de laranja, um dos maiores produtores de laranja do mundo e um grande exportador de laranja. A gente tem áreas específicas da região Sudeste. A gente tem um cinturão, uma região de cultivo de banana para exportação no sul do estado de São Paulo. A gente tem grandes cinturões verdes na região de Jundiaí, na região da Serra, né, ali de Jundiaí, próximo a São Paulo, assim como a gente tem Teresópolis, Nova Friburgo, próximo ao Rio, que são as áreas que produzem hortifrutis e alimentos, né, para esses grandes centros urbanos. Bom, questão 2. Quais motivos explicam o deslocamento das indústrias da capital para as cidades do interior de São Paulo? Vou dar duas razões, né? Uma delas é a mão de obra mais barata, a oferta de mão de obra mais barata, e a outra é muito importante, são incentivos fiscais, né? As cidades, esses polos regionais do interior de São Paulo oferecem incentivos fiscais, né? Vantagens para que as indústrias se instalem lá, né? Então vão pagar impostos mais baratos para que as indústrias se instalem, vão oferecer, né? Essas cidades oferecem impostos mais baratos para atrair as indústrias. Bom, questão 3, por que muitas indústrias têm se instalado próximo aos eixos das grandes rodovias de São Paulo? Essa resposta é bem óbvia, né? Para facilitar o transporte, o escoamento dos seus produtos, né? Para os centros urbanos que são o mercado consumidor dessas indústrias. Então você tem indústrias que, ao invés de estar dentro da cidade ou da zona metropolitana de São Paulo, ou até mesmo dentro dessas cidades do interior, que a gente falou na questão 2, elas estão dentro do município do interior, porém ficam na estrada por uma questão de facilidade de mobilização e também porque o preço da terra é mais barato, enfim. A gente percebe isso até em Teresópolis, apesar de ter poucas indústrias grandes, a gente tem cervejarias, e o local das cervejarias, né, tanto em Petrópolis quanto em Teresópolis, elas estão nas estradas, né, elas não ficam nas cidades, nos centros urbanos, elas ficam mais afastados nas estradas, que facilita a distribuição do seu produto, tá bom? Vamos agora à questão 4, que deve ter sido a questão que teve mais dúvidas aqui. A questão 4 fala sobre a questão do protecionismo. E a gente precisa explicar, então, o que são medidas protecionistas. Medidas protecionistas são medidas que os governos criam para proteger o seu mercado consumidor interno dos produtos externos que muitas vezes são mais baratos. Então, em muitos países produzem um determinado produto com um custo grande. E outros países conseguem produzir esse mesmo produto mais barato. Só que se simplesmente todos comprarem pelo menor preço, que seria a lógica do livre mercado,
as empresas, as indústrias, os fazendeiros, né, aquele pessoal que produz dentro do país iria quebrar. Então, muitos países, e os Estados Unidos, sobretudo, é o país que mais tem medidas protecionistas, criam essas medidas para proteger o mercado interno. Vamos ler o texto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quinta-feira, 8 de março de 2018, sua aposta em uma forte medida protecionista e anunciou que irá impor um tributo de importação de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio vindo de outros países. Bem, o Brasil está entre os países que mais devem ser afetados e que mais foram afetados por essa medida, que intensifica a política que elegeu Trump em 2016, a América em primeiro lugar. 1/3 do aço exportado do Brasil tem como destino o mercado dos Estados Unidos. Em 2017, o aço vendido aos norte-americanos somou 4,8 milhões de toneladas, o que faz do Brasil o segundo maior fornecedor do produto para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Vamos lá. Perguntas objetivas. Qual foi a medida anunciada pelo presidente Trump? Taxar, né, as importações de alumínio em 25% e 10%, respectivamente. Sobretaxar, né? Por que sobretaxar? Porque você vai aumentar a taxa em 25% no aço e em 10% no alumínio. Com base no texto acima e no que você estudou nesse capítulo, explique como essa medida pode afetar a economia do Brasil e do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que é um grande estado minerador, é um grande estado extrativista. Você tem aquele quadrilátero ferrífero formado ali próximo a Belo Horizonte, que é uma das maiores áreas de extração de minério de ferro do planeta, que abastece muitos mercados. O Japão compra muito minério de ferro do Brasil, os Estados Unidos compram muito minério de ferro do Brasil, e essa medida americana ela vai impactar, impactou, né, Minas Gerais, porque você vai vender menos. Se o preço do seu produto vai aumentar, por uma coisa que você não controla, né, você vai acabar vendendo menos e aí você vai ter um lucro menor. E aí você pode ter que fechar alguns polos de extração, você pode ter que demitir gente, tudo isso pode acontecer em função disso. Questão 5. Observe a foto a seguir, leia a sua legenda e depois responda as questões. É uma foto de uma enchente, né, de um alagamento, de algo parecido. Isso, na verdade, como diz a legenda, foi o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, uma cidade histórica, né, lá de Minas Gerais, vizinha a Ouro Preto, em 2015. Causou o derramamento de rejeitos de minério de ferro, uma lama tóxica, né, uma lama com aquilo que não é usado pela extração de ferro, ou seja, se retira o minério de ferro das rochas e o que sobra, né, é a lama misturada a todos os produtos químicos usados para separar o ferro da lama. E essa lama destruiu bairros e contaminou toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, até a sua foz no litoral do Espírito Santo. Isso foi em 2015. Não sei se foi 2 anos depois, mas pouco tempo depois, acontece algo muito parecido em Brumadinho, que é outra cidade também próxima aí de Belo Horizonte. Também era uma barragem de rejeitos, tá? Então, o que a imagem retrata? O que você sabe sobre o desastre ambiental de Mariana? Então, retrata a destruição, né, desse bairro aí de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, provocada por esse rompimento de uma barragem. Um acidente e um crime ambiental, né? Não é um acidente natural, é um crime ambiental. Por quê? Porque as barragens não estavam de acordo com as normas mais rígidas de segurança. Então, já havia vários relatórios apontando o risco de rompimento e existe hoje vários relatórios apontando o risco de rompimento de mais de 20 barragens similares na região. Né? Então esse foi o primeiro grande acidente, nós tivemos um segundo acidente e sabemos que podem haver outros. Tá bom? B.
quais impactos ambientais e sociais podem ser causados pela atividade mineradora, né? Então, os impactos ambientais são muitos, porque você tem a retirada, você tem o desmatamento para poder fazer a mineração, você tem a retirada do próprio solo, né, a exploração do solo e das rochas, isso gera rejeitos, né? Esses rejeitos são tóxicos, eles ficam acumulados e eles podem, mesmo se não vazarem e chegarem até os rios, como foi o que aconteceu aqui, produzindo um desastre completo, essas grandes lagos, né, de rejeitos podem contaminar o lençol freático e contaminar com isso toda a água da região. Tá bom? Então isso é um problema muito sério e os impactos ambientais são muito grandes. E os impactos sociais, gente, é toda essa destruição que você vê. E você vê esses impactos sociais chegando até o Espírito Santo, porque você tem comunidades de pescadores no norte do Espírito Santo que foram afetadas porque houve uma mortandade de peixes lá na foz do Rio Doce, né? Então toda essa lama tóxica aí de Mariana chegou até lá. C. No município ou no estado em que você vive já ocorreram desastres ambientais, como mostrado nessa imagem? Que ações do poder público e da sociedade civil podem ser realizados para evitar acidentes como esses? E é por causa dessa pergunta C que eu faço questão sempre de fazer esse exercício aqui em Teresópolis. Porque nós vivemos há 9 anos atrás um grande desastre ambiental. Nesse caso, né, no caso de Teresópolis e de Friburgo, foi um desastre natural, né, a tragédia, como alguns aqui gostam de chamar, em que a gente teve uma mortalidade muito grande de pessoas e um impacto ambiental também muito grande, e você não tinha, na época, um preparo do poder público, seja ele municipal, estadual ou até nacional, de resolver essa situação. A gente teve, sim, muita mobilização. Vocês que estão escutando isso e estão no 6º ano, em 2020... Vocês eram muito novos na época e vocês não têm essa memória. Mas eu tenho certeza que seus irmãos mais velhos e que seus pais têm memórias incríveis. Eu já era professor em Teresópolis, eu trabalhava na área afetada, eu tive inúmeros alunos que ficaram desabrigados, tive alunos que morreram. Então, foi um desastre muito grande na cidade. Então a gente tem sim que cobrar sempre do poder público estar preparado, não apenas preparado para lidar com essas situações, mas, sobretudo, ter políticas ou ter medidas que previnam essas situações. Porque a gente sabe que a prevenção sempre sai mais barata do que o remédio. É sempre muito mais barato prevenir um problema do que lidar com esse problema depois. Tem gente que não sabe disso, ou finge não saber, né? Tem gente aí dizendo que o remédio, que acha que o remédio é mais barato que a vacina. A gente sabe que não é. A gente sempre sabe que prevenir é muito mais barato. E não só barato materialmente, financeiramente, mas quando você conserta uma catástrofe, você não traz de volta a vida das pessoas. Quando você previne uma catástrofe, você salva a vida das pessoas. Então é muito importante a gente estar atento. Se a gente sabe que tem essas lagoas de rejeitos ainda na região de Minas, do quadrilátero ferrífero, essas lagoas têm que ser revisadas, têm que ser periciadas, têm que ser reformadas para que estejam seguras. Então isso tudo tem que ser cobrado, tá bom? Então isso que eu queria falar sobre o exercício de hoje. Um grande abraço para vocês, galerinha do 7º ano. Fui!